10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, sejam bem-vindos à RAIC, a reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, edição 2020. Eu sou Adriana Carvalho, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e trabalho no Departamento de Teoria e Planejamento de Ensino, do Instituto de Educação dessa mesma universidade. Hoje teremos uma sequência de apresentação de trabalhos com vídeos de 3 minutos de duração. A listagem completa das apresentações pode ser encontrada no site do evento. Agradecemos a todos os participantes e avaliadores. Os comentários e perguntas podem ser postados no chat. Estaremos acompanhando. Tenham todos um ótimo evento. Expografia e práticas pedagógicas. Análise semiótica da exposição. Festa Brasileira Fantasia Feita à Mão. A exposição em análise ocorreu no Museu Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, também conhecido como CRAB. Exibida de janeiro a junho de 2018 com curadoria de Raul Lloyd e Leonel Cais e concepção visual de Jair de Souza, reuniu cerca de 800 objetos em 9 salas expositivas, como alegorias de 20 estados diferentes, representando manifestações como o Congado em Minas Gerais, o Reisado em Alagoas, o Bumba Meu Boi no Maranhão e assim por diante. Utilizando da semiótica francesa ou gremasiana como ferramenta teórico-metodológica para a fomentação da pesquisa, nos baseamos no modelo padrão chamado de percurso gerativo de sentido, desenvolvido pelo linguista Gremaias. O percurso gerativo de sentido é composto por 3 patamares. Neles encontramos o nível fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo. Para a construção do trabalho foi utilizado o nível narrativo, que corresponde ao nível intermediário, e nele é possível encontrarmos componentes que constituem a busca do sujeito pelo objeto de valor, estabelecendo um contato de aproximação ou afastamento entre esses componentes. Aqui vamos encontrar as fases narrativas, caracterizadas pela manipulação, competência, performance e sanção, e os valores modais, constituídos pelos verbos ser, fazer, poder, querer e dever. A partir do plano narrativo, é possível destacar a iniciativa do museu na valorização da diversidade artística nas festividades comemoradas ao longo de todo o país. De forma pedagógica, a curadoria utiliza de linguagens variadas, levando o visitante a uma experiência imersiva ao longo do percurso. As mudanças de ambiente entre salas de objetos, documentos, filmes e afins são parte de uma construção curatorial que, através da manipulação persuasiva pela sedução, leva o visitante a realizar ações dentro das transformações narrativas, propondo experimentações sensoriais ligadas ao visual, verbal e sonoro, estimulando assim o querer fazer, o saber fazer e o poder fazer, que, de acordo com Fiorin, são ações cognitivas esperadas pelo sujeito que conduz à competência situacional. Em última análise, foi pela manipulação que percebemos e identificamos a estrutura da comunicação no texto expositivo. Através da sedução e pela busca da identidade nacional, as práticas pedagógicas afirmam a cidadania tendo a motivação necessária para uma movimentação coletiva, enriquecendo o sujeito e a sociedade e contribuindo dessa forma para a conscientização de valores patrimoniais e preservação desses bens. Olá, meu nome é Lívia, eu sou orientanda da professora Elisa Brantes e meu trabalho tem como título Annie Dunn e The Secret Script de Sebastian Barry, A Irlanda por Outros Olhos. Esse trabalho teve como objetivo analisar como Sebastian Barry critica a história oficial da Irlanda a partir dos estereótipos que foram circulados. E algumas perguntas que me propus a responder foram como ocorre a manutenção da história, quais estereótipos são rompidos pelo autor nos romances estudados e como eles são rompidos. No primeiro momento, para começar a responder as perguntas, eu me propus a entender como acontece a memória histórica, como que uma narrativa ela é mantida. Então, eu utilizei o Jacques Le Goff no seu livro História e Memória, em que ele aponta que a história ela vai ser criada e mantida pelo grupo que está no poder.
Além disso, estudei também Maurice Halbach em seu livro A Memória Coletiva, em que ele afirma que a manutenção de um grupo é o que faz com que uma história, uma tradição permaneça. No segundo momento, eu estudei a história da Irlanda e os estereótipos que foram criados para entender como que eles estão ligados aos livros de Sebastian Barry. E um dos estereótipos que a gente pode ver muito presente nos livros deles é essa divisão entre norte protestante e sul católico e separatista, que está presente tanto no livro Annie Dunne quanto no The Secret Scripture. Também foi estudado o conceito da Irlanda de imigração e o casamento tardio, que acontecia na Irlanda pelas questões sociais e políticas da época, e ele aparece principalmente no livro Annie Dunne. A partir então dessa ligação que foi feita entre o livro e a história oficial da Irlanda, é possível chegar a algumas conclusões, e uma delas é perceber que o autor ele faz uma crítica nos romances sobre a narrativa historiográfica mantida por aqueles que estavam no poder. Além disso, Sebastian Barry dá voz aos personagens marginalizados para trazer um olhar diferente para a história irlandesa, em especial para o processo de independência do país. E Sebastian Barry contradiz os estereótipos criados, realizando críticas a respeito do discurso difundido pela história através da criação de personagens marginalizados. Essas foram algumas referências utilizadas. Obrigada. Me chamo Yasmin Gaspar Costa, sou bolsista CNPq-PIBIC pela UFRJ e orientanda da professora doutora Jimena Antônia Dias Merino. Meu trabalho, intitulado El Sueño del Celta, o colonialismo de fins do século XIX e inícios do século XX no Congo e no Putumayo, foi realizado a partir das obras El Sueño del Celta e Brevíssima Relación de Destrucción de las Indias, e possibilita a percepção de uma relação de poder entre europeus e nativos, pois é evidente que por mais que Roger Casement e Bartolomé de las Casas fossem contra os castigos que os povos originários recebiam, eles ainda tinham um pensamento de que eram superiores a esses indivíduos. Com base na pesquisa realizada, podemos levantar 2 pontos principais. O primeiro diz respeito a se o frade e o diplomata tinham realmente algum afeto em relação aos indígenas, partindo do fragmento em que Todorov questiona: ¿Puede uno querer a alguien si ignora su identidad, si ve en lugar de esa identidad una proyección de sí o de su ideal? Assim relacionando com o fato de ambos os protagonistas serem contra os castigos impostos, mas silenciar a cultura dos nativos e impor uma única religião como salvadora. O outro se refere ao trecho em que Reis evidencia: reviver e narrar são formas de resistência à brutalidade e injustiças de um passado que não se quer ver no futuro, alertando ao perigo da história única e sobre a importância de entendermos o outro lado para que erros passados não se repitam. A partir das pesquisas, é possível perceber grandes semelhanças entre as posturas do frade espanhol, em meados do século XV, e do diplomata irlandês, no início do século XX. Isso porque, embora fossem contra os castigos praticados contra os nativos, ambos de início assumiam uma postura superior a eles, mas também é perceptível a evolução pessoal do diplomata ao decorrer da obra. Isso porque ele começa com um entendimento do que é a África a partir das histórias que ele ouvia, o que não condizia com a realidade, mas assumindo uma postura mais solidária conforme sua vivência pessoal. Isso se desenvolve ainda mais em sua viagem à América, para a região de Putumayo, onde percebe que a relação que esses povos têm com os colonizadores pode ser comparada com a que o seu próprio país de origem tem com os ingleses. Sendo assim, podemos concluir que para conhecer verdadeiramente outra vivência, devemos pôr de lado nossas próprias crenças para que este conhecimento não seja feito com base nos nossos próprios conceitos de certo ou errado. Além disso, esse processo pode nos levar a outra forma de pensar sobre culturas diversas ou até nós mesmos. Por fim, também é importante que possamos entender a importância de buscarmos mais de um ponto de vista de qualquer situação, pois ao ouvir o que o derrotado tem a dizer, podemos não querer voltar a nos portarmos da mesma forma que os vencedores.
Eduardo Shoubalucci e a recepção crítica da comédia naturalista no Brasil. Apresentamos aqui o resultado da pesquisa vinculada ao PIBIC com o código PIH 931-2019, realizada pelo bolsista Pedro Henrique de Abreu e Póvoa, sob a orientação da professora doutora Cláudia Barbieri. Eduardo Choubart era um homem do seu tempo, foi deputado, jornalista e escritor polígrafo, o mais aclamado e produtivo comediógrafo português no início do século XX. Suas obras não recebem da historiografia uma abordagem coerente à recepção obtida à época. Considerado o sucessor de Gervásio Lobato, Choubart foi sucesso de crítica e público em Portugal e no Brasil. Verificamos e destacamos as menções a Choubart de 1880 a 1930, período mais produtivo do autor, em periódicos fluminenses constantes na Hemeroteca Digital Brasileira, pertencente à Biblioteca Nacional, em que está preservado o acervo da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, com vistas a analisar como a crítica brasileira avaliou as comédias choubanianas aqui representadas. Após o cotejo, encontramos um total de 412 menções a Choubart, somente em periódicos fluminenses. Destacamos duas citações. A primeira do periódico O País, sobre Os Postiços, um dos maiores sucessos do autor e que, na crítica constante na coluna, encontra a relação entre o quadro construído na peça portuguesa com aspectos da vida no Rio de Janeiro. Nosso último destaque vem do periódico Gazeta de Notícias e evidencia a aclamação do público em uma das apresentações de Dia do Juízo. Verificamos ainda dezenas de menções à obra de Choubart em periódicos de outros estados brasileiros, dados que demonstram a recepção que a comédia naturalista de Choubart alcançou em terras brasileiras, reforçando a necessidade da retomada dos estudos ao seu respeito, tanto na avaliação das críticas construídas em outros estados do Brasil, como na observação estética do texto dramático choubaniano sobre a sociedade portuguesa e como a audiência e crítica carioca da época percebiam-se por ele representadas. Olá, me chamo Thalita Amaral de Oliveira e o título do meu trabalho é Machado de Assis, da Crítica para a Ficção. O meu trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa Crítica Literária Brasileira, Percursos e Desdobramentos, do professor e orientador Marcos Estevão Gomes Paz. O objeto de pesquisa do meu trabalho é a obra ficcional do autor Machado de Assis, mais especificamente dos seus contos, e os textos críticos escritos a respeito da obra do autor no século XX. A metodologia adotada foi a leitura analítica da coletânea Papéis Avulsos e uma leitura mais detalhada do conto O Espelho, à luz do que disse Antônio Cândido sobre a modernidade presente nos textos de Machado de Assis. Foi possível verificar no conto O Espelho aspectos tidos como moderno por Antônio Cândido, tais como o fio social, o tema da identidade e a escrita em aberto. Também foi feita uma leitura analítica dos escritos de Carlos Drummond de Andrade a respeito de Machado de Assis. A pesquisa resultou em participação no livro Crítica Literária na Sala de Aula, Cadernos de Resenha, com o texto Machado de Assis pelos olhos de Drummond. O texto é uma resenha crítica do livro Amor Nenhum Dispensa uma Gota de Ácido, escrito de Carlos Drummond de Andrade sobre Machado de Assis, que reúne publicações feitas por Carlos Drummond de Andrade que trataram da figura de Machado de Assis, direto ou indiretamente. O livro foi selecionado pelo edital 1 de 2020, da editora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a EDUR, e será publicado ainda em 2021. Conclui-se, portanto, com a pesquisa que é possível encontrar nos textos de Machado de Assis características tidas como modernas por autores e críticos do século XX. Obrigada. Olá,
meu nome é Milena Góes da Costa e minha orientadora é a professora doutora Ângela Bravin, e o tema da nossa pesquisa é Língua, Cultura e Gêneros Discursivos na formação do professor de português língua estrangeira. Bom, o objetivo da nossa pesquisa é desenvolver estratégias de ensino que contribuam para a formação do professor língua estrangeira e também que auxiliem no desenvolvimento dos alunos dessa pesquisa. Nós usamos como referencial teórico Barbosa, Leurquin, Marcuski e Paraquet. Então, a nossa metodologia envolve a análise de 10 memes do tipo Tag Yourself, e dentro desses memes analisados, os verbos e adjetivos foram os que mais apareceram, e por isso esses foram os mais trabalhados nas estratégias formuladas. Assim, nós escolhemos os memes do tipo Tag Yourself para trabalhar não só a gramática, como também aspectos culturais e sociais do nosso país, porque basicamente a ideia é envolver a cultura do Brasil nas aulas de PLE, pois acreditamos que para alcançar um bom nível de proficiência de português, deve-se conhecer a cultura do povo que a fala. Ou seja, deve haver essa conexão entre aspectos culturais e a gramática propriamente dita. Como resultados, nós selecionamos esse exemplo que traz a festa junina, que é um evento típico do nosso país, E com essa questão, os alunos poderão fixar os elementos gramaticais, especialmente os verbos e adjetivos, e também aprenderão um pouco mais da nossa cultura. Além de darem risadas, é claro, já que os memes têm essa intenção na maioria das vezes. Bom, o professor mediador ele pode inserir um vídeo no YouTube mostrando um pouco de como é esse evento, ou até mesmo conversar com a turma, ou levar algumas dessas comidas típicas para que eles experimentem, antes de iniciar com a questão em si, a fim de despertar curiosidade e entusiasmo no aluno. Enfim, nós acreditamos que esse método pode sim contribuir para o nível de proficiência dos alunos de PLE, especialmente para aqueles que têm a língua materna mais próxima da nossa, como os espanhóis, por exemplo, e também para aqueles que já estão em um nível intermediário para avançado na língua portuguesa. E essas são nossas referências bibliográficas. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Vitor Munro, eu sou aluno do 6º período de Letras e hoje vou falar um pouco sobre a minha pesquisa que eu desenvolvi entre 2019 e 2020 sob orientação do professor Roberto Bosetti, com financiamento da CNPq no edital do PIBIC. O nome da pesquisa é O Violão e o Lirismo Suburbano de Ricardo Coração dos Outros. Começando pela introdução, o objetivo da pesquisa é ressaltar a relevância do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Leão Barreto, na medida em que ele antecipa e representa a formação da tradição da canção popular brasileira. O trabalho ele se baseou principalmente na análise da trajetória do personagem Ricardo Coração dos Outros. A gente buscou também no projeto adentrar no que diz respeito à construção da cultura musical aero-brasileira no entre séculos XX e XIX, pelo resgate de textos teóricos sobre o que se fazia de literatura e também de canção. Além disso, a gente também quis falar um pouco sobre a influência da miscigenação étnico-cultural na fundação da imagem essencial do cancioneiro popular, que são muito bem representadas pelo Leão Barreto. O desenvolvimento ficou dividido em 3 seções. A primeira é o violão e a trajetória de Ricardo Coração dos Outros, e nela a gente trata um pouco sobre como o instrumento era recebido no contexto da época e como isso se dá dentro do livro. A segunda, a gente chamou de Os Caminhos de Lima Barreto pela Cultura Oral Popular Brasileira, e a gente fala justamente sobre essas vivências do Lima Barreto dentro do subúrbio e todo esse contexto de cultura oral e musical no Brasil e no Rio de Janeiro. E por último, o lirismo suburbano e a origem do samba em Lima Barreto, em que a gente trata um pouco sobre os gêneros musicais que deram origem ao samba, como por exemplo a modinha e o lundu. Essa primeira, inclusive, é o tipo de canção que o Ricardo Coração dos Outros toca durante o romance. Nossa metodologia consistiu na imersão total da obra literária e jornalística do Lima Barreto, da análise dos materiais teóricos tanto na área de literatura quanto na área de historiografia da música, história e canção popular. Como fundamentação teórica, a gente tem os estudos de formação e consolidação do samba. E nisso a gente tem autores como Carlos Sandrone, Hermano Viana, Mário de Andrade, Nicolau Tchevchenko, Francisco Dias de Barbosa, principal biógrafo do Lima Barreto, e José Ramos Chorão, entre tantos outros estudiosos. Como os nossos resultados
nós temos a imagem do Ricardo Coração dos Outros como uma das melhores representações da ideia de cancioneiro popular e da cultura oral brasileira na autoria do Lima Barreto, a poética da canção, que justamente esses processos de composição poética e musical, da poesia servindo para a música, sempre melodia como a coisa mais fundamental, e a gente não pode deixar de destacar o papel construtor e formador do Lima Barreto no que diz respeito ao imaginário fundamental da tradição literária, oral e cancional da cultura suburbana e da canção popular brasileira. Aí vão as referências. E muito obrigado pela atenção. Boa tarde, meu nome é Daniel Combes Soares e eu vou apresentar o trabalho intitulado Etos e Interação, um estudo do debate político eleitoral das eleições de 2018, contextualizando a pesquisa. Nós estudamos a tensão decorrente do jogo de imagens projetadas, do outro e de si no debate político eleitoral de 2018, dando enfoque em situações de luta discursiva da etapa do segundo turno das eleições ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. Protagonizaram o debate os candidatos Eduardo Paes, que até então pertencia ao partido DEM, e Wilson Witzel, que até então pertencia ao partido PSC. Destacamos os principais objetivos desta pesquisa, como cada candidato mobiliza detalhes da identidade do adversário para apoiar ou refutar determinado ethos, a importância do ethos pré-construído no debate, o uso da imagem atribuída como estratégia da descredibilização do adversário. A metodologia adotada nesta pesquisa foi com a coleta de dados, onde foi transcrito o debate disponibilizado na plataforma do YouTube e o tratamento dos dados, onde a nossa pesquisa assumiu um caráter qualitativo. Abordamos também os principais pressupostos teóricos nesta pesquisa, como a noção de ethos, segundo a Mose, que diz: designa a imagem de si que o locutor constrói para o seu discurso, para exercer uma influência sobre o seu alocutário. Também retornamos à visão de Aristóteles, autor cujas ideias inauguram a noção de ethos. Ensinava que as provas produzidas pelo orador e capazes de obter persuasão são de 3 ordens. As primeiras dependentes do caráter moral do orador, as segundas relacionadas à disposição do ouvinte e a terceira que são dadas no próprio discurso. Também nos apoiamos sobre a teoria de Charrodot ao abordar a problemática de o ethos ser resultado de uma construção discursiva ou decorrer de uma instância prévia ao discurso, argumenta em favor de uma visão intermediária, onde o dizer e o fazer político são necessários para que o ato de linguagem possa alcançar seu objetivo. Assim, o sujeito político constrói o seu discurso interagindo com esses 2 locais, para que possa legitimá-lo. Temos um exemplo do ethos e interação, onde Eduardo Paes, em sua palavra, fazendo uma pergunta para o candidato Wilson Witzel, tenta descaracterizar a sua imagem, o seu ethos, e o Wilson Witzel utiliza-se da mesma estratégia em sua resposta. As considerações finais, podemos dizer que podemos identificar e analisar os recursos linguísticos dispostos na construção do discurso dos sujeitos políticos, de forma a compreender a construção e interação do ethos que esses sujeitos constroem no espaço e no tempo de seus discursos endereçados ao público. Obrigado. Olá, eu sou Jéssica Totti e meu trabalho é a variação da preposição a como introdutora de argumentos verbais e circunstanciadores locativos na escrita jornalística. O objetivo geral desse trabalho foi investigar o uso variável da preposição a, intercambiável pelas preposições para e em, no esquema de transitividade verbal na escrita jornalística carioca, a fim de descrever e verificar até que ponto esse fenômeno que já é tão presente na oralidade está influenciando na escrita padrão da língua portuguesa. O aporte teórico principal utilizado foi a sociolinguística, uma teoria que concebe a língua como uma instituição social, ou seja, segundo essa teoria, a língua não pode ser estudada desconsiderando os contextos sociais e os fatores extralinguísticos empregados no seu uso. A metodologia adotada, ela tem caráter qualitativo, interpretativista e quantitativo, e ela focaliza principalmente nos aspectos linguísticos e sociais. Nós também utilizamos um pouco dos conhecimentos da linguística textual e das questões de gêneros textuais nessa pesquisa. A nossa amostra, ela foi selecionada do projeto PU e ela é composta por 38 amostras do gênero notícia e 32 do gênero crônica, e elas foram
foram apresentadas e colhidas, né, de 4 jornais: Jornal do Brasil, O Povo, o Globo e o Extra, durante o período de 2001 a 2004. As análises dos dados, nas análises nós encontramos 78 ocorrências, que foram distribuídas entre 46 encontradas no gênero crônica e em 32 no gênero notícia. No gênero crônica, dentre os dados analisados, nós encontramos apenas uma ocorrência de uso da preposição a, que não é prescrito pela gramática normativa, que é no caso de quando chega na cidadezinha da Espanha, que deveria ser, segundo a gramática normativa, quando chega à cidadezinha da Espanha. No gênero notícia, não foram encontradas variações de uso da preposição a, que não prescritos pela gramática normativa. Ou seja, após esse levantamento e análise de dados das 78 ocorrências, nós constatamos apenas um dado variável. E esses resultados, eles demonstram que, apesar desse fenômeno variável estar muito presente em larga escala na oralidade e com verbos que indicam movimento e espaço, esse fenômeno ainda não se filtrou na escrita, pelo menos na escrita midiática, né? Segundo o que nós avaliamos dentro da nossa pesquisa. E também é importante observar que o uso da preposição a, para e em, dentro desse contexto, ainda se configura em casos de variação, porque não foi substituída em todos os contextos, e que é necessário continuar a investigação do fenômeno para verificar realmente essas questões. É interessante também destacar a importância de estudar esse fenômeno, porque ele está diretamente relacionado ao uso do acento indicativo de crase, e que é algo que causa bastante dificuldade nos alunos. E também é importante estudar essas questões de variação para poder entender qual a identidade linguística brasileira e para poder trabalhar novas políticas de ensino que considerem o real vernáculo do português brasileiro. Dessa iniciação científica, nós tivemos uma publicação do artigo que tem o mesmo nome dessa pesquisa e também, como resultado, a minha monografia, que foi defendida em 2019, aqui mesmo na Rural. Muito obrigada, eu vou deixar o meu e-mail caso alguém queira entrar em contato